Olá, turma do Ceará, tudo bem? Eu sou a Carol Mancioli e estou aqui a convite do Isaac para falar com vocês um pouquinho sobre RH e digitalização. Como esse evento que vocês estão aí é muito legal e muito cheio de informação, eu não vou ficar aqui explicando meu currículo nem quem eu sou. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre mim, sobre o meu trabalho, é só me seguir nas redes sociais. Procurando por Carol Manciola, tanto no Instagram como no LinkedIn, vocês vão poder acompanhar um pouco das minhas provocações, um pouco do conteúdo que eu gosto de compartilhar, principalmente das áreas de vendas e atendimento, que é onde eu tenho me especializado cada vez mais. Mas o assunto aqui é RH e digitalização. E como esse assunto é um assunto muito extenso, eu vou focar em compartilhar para vocês um pouco de tudo aquilo que eu vivenciei durante a ATD. A ATD é o maior congresso de Talent Development do mundo, ou seja, nele são reunidas pessoas do mundo inteiro para discutir os desafios de desenvolvimento de talentos e ele é organizado pela ATD, que é uma associação que reúne profissionais do mundo inteiro que trabalham com treinamento e desenvolvimento. Esse ano o evento aconteceu em Washington e trouxe para a plenária ninguém menos do que a Oprah Winfrey, o Seth Godin e um cara que eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas que é algo mais ou menos assim, Eric Whitecroft. O primeiro grande insight que eu queria compartilhar com vocês está relacionado ao sistema educacional. Eu acredito que vocês já devem conhecer um dado que diz que 65% das crianças que estão hoje na escola irão trabalhar em empregos que ainda não foram inventados. A questão é, o mundo está mudando numa velocidade cada vez mais exponencial e a sala de aula continua sendo basicamente uma cela de aula. Então existe um desafio grande, né? Que não está só dentro das escolas, mas que também está no mundo corporativo. É incrível como tem gente que ainda reclama de ter que ir para treinamento ou acha que treinamento é castigo. Isso significa que a gente também precisa entender como é que a gente vai mudar a forma como a gente está entregando o desenvolvimento. Ou seja, nós estamos atuando para despertar o interesse das pessoas naquilo que é importante para as suas carreiras e que vai impactar no negócio, ou nós estamos tentando enfiar a goela abaixo aquilo que a gente acha que faz sentido. O sistema hoje, tanto da escola tradicional quanto do treinamento organizacional, ele é muito focado em 3 pontos principais, que são produtividade, produto e preço. Se tem uma coisa que a era digital vai obrigar todo e qualquer profissional de toda e qualquer área da organização a pensar, é no impacto que o seu trabalho tem nos resultados da organização. E isso não é simplesmente por conta do capitalismo selvagem, mas é por uma questão também de sobrevivência. Só que a gente precisa entender que essas 3 palavrinhas aqui, elas não devem ficar focadas simplesmente na questão de produtividade no sentido de volume, fazer mais com menos, produto no sentido de qualidade e preço no sentido de preço baixo. Essas 3 palavrinhas, elas estão sendo ressignificadas. Então, quando a gente fala em produtividade e a gente fala muito em propósito, a gente está falando em entrega, em doação, em paixão, em inovação, em como a gente consegue fazer com que as pessoas doem o melhor de si. Quando a gente está falando em produto, a gente não está falando simplesmente de qualidade, afinal de contas, qualidade hoje é premissa. Quando a gente está falando em produto, a gente está falando em como que a gente consegue, de fato, entregar algo que seja inovador e que ofereça para o cliente não simplesmente o produto ou o serviço em si, mas a sua aplicação, ou seja, a maneira como nós vamos consumir, usufruir e utilizar desse produto ou serviço em nossas vidas. E quando a gente está falando em preço, a gente não está falando simplesmente em conseguir preços baixos, mas a gente está falando principalmente de uma coisa que é fundamental nos dias de hoje, que é agregar valor. Como que um profissional agrega valor ao negócio? Como que a gente consegue entregar a nossa força de trabalho para que ela consiga impactar as organizações no sentido de aumentar a nossa produtividade, de entregar produtos de altíssima qualidade e de colaborar para que o preço seja enxergado não simplesmente como preço, no sentido de preço baixo, mas principalmente no sentido de como aquilo que a gente oferece para o mundo agrega valor. E aí é importante que a gente olhe para dentro da gente também. Como é que a gente agrega valor dentro de uma organização? Então pense em você. Né? Se você está empregado, que falta você faria na empresa que você trabalha? E se você está desempregado, está buscando uma recolocação, o que você entrega de diferente para uma organização, né, quando você fizer parte dela? Então é importante que a gente entenda que nós, de alguma forma, também somos um produto e que a gente também precisa agregar valor. E quando a gente fala em competências, é muito importante que a gente olhe para as tais soft skills, que, segundo Seth Godin, que foi o segundo grande palestrante da plenária lá na TD, de soft elas não são nada, porque não são competências suaves e fáceis de serem desenvolvidas. Elas são competências reais. Então ele diz que soft skills, na verdade, são real skills.
Se a gente pegar mais uma vez um dado do Fórum Econômico Mundial, que fez uma pesquisa muito extensa sobre o futuro do trabalho, a gente vai começar a perceber que as competências que são as competências requeridas pelos profissionais do futuro são competências reais, são competências que nos diferenciam das máquinas. Então a gente está falando de competências como, né, resolução de problemas complexos, ou seja, a nossa capacidade de pensar fora da caixa, dentro da caixa, mas pensar em como solucionar problemas para os quais a gente não tem ainda respostas. Pensamento crítico. E quando a gente pensa em pensamento crítico, é com a nossa capacidade de julgamento, com a nossa capacidade de compreensão, com a nossa capacidade de ir além daquilo que é óbvio. A gente fala muito de criatividade, né, que é como você consegue inovar com poucos recursos, da tal gestão de pessoas, que não é um papel somente do RH. A gestão de pessoas é desafio para toda organização. Qualquer pessoa que lida com pessoas precisa saber gerir pessoas. A gente está falando da capacidade de coordenação, que é a gente conseguir, diante de um mundo que exige cada vez mais de nós, ter disciplina para poder conseguir colocar o máximo de coisas dentro do nosso dia a dia sem surtar. A gente está falando de inteligência emocional, que é exatamente como é que a gente vive eternamente numa corda bamba, afinal de contas, equilíbrio nada mais é do que uma busca e não um exercício, porque quando a gente está equilibrado, a gente está parado e a gente precisa de fato conseguir conviver com todas as pressões que o mundo exerce sobre nós sem mais uma vez pirar. A gente está falando sobre capacidade de julgamento e tomada de decisão, que está diretamente relacionada à nossa capacidade de pensamento crítico, mas que vai um pouco mais além, porque a gente fala muito de viés inconsciente, a gente está falando de um mundo diverso, de um mundo cada vez mais que exige inclusão e que a gente precisa muito mais do que julgar, precisa compreender, para que a gente possa tomar decisões não somente focadas no impacto de curto prazo, mas principalmente nos impactos de longo prazo. A gente está falando de orientação para servir, que sempre foi uma competência de linha de frente, de quem lida diretamente com o cliente, e que a gente sabe que nos dias de hoje é fundamental a gente estar disposto a servir as outras pessoas, porque o mundo ele é uma engrenagem. E quanto mais a gente consegue conviver em sociedade, fazer com que as coisas funcionem a partir de nós, melhor. A gente está falando de negociação, que é a nossa capacidade de influenciar as pessoas, de mostrar para elas a nossa perspectiva e de fazer com que de forma positiva elas caminhem em direção àquilo que está relacionado aos seus objetivos, aos nossos objetivos e aos objetivos organizacionais. Tudo isso precisa confluir para pensar num bem comum, ou seja, foco cada vez mais na negociação com base no coletivo. E na tal flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade não de desaprender, porque a gente não desaprende, mas de ressignificar os aprendizados e de conseguir agregar cada vez mais crenças, capacidades e comportamentos divergentes de tudo aquilo que a gente praticou durante toda uma vida. Por quê? Porque o mundo exige coisas diferentes de nós. Essas são competências que irão nos diferenciar cada vez mais das máquinas e que, mais uma vez, segundo o nosso amigo Seth Godin, elas não têm nada de soft, elas são real skills, elas são competências do ser humano. Ou seja, no mundo cada vez mais digital, quanto mais humano a gente for, melhor. O nosso desafio, lembrando, é agregar valor. E por falar em agregar valor, uma das coisas que eu vi lá na ATD, que é super batido, mas que todo mundo que trabalha com treinamento e desenvolvimento já ouviu falar, é do tal do ROI, né, que é o Return on Investment, ou seja, o retorno que a gente tem sobre o investimento. E aí a gente fica pensando, bem, numa organização passando por um momento de transformação digital, existe uma área de T&D que está cada vez mais tentando se modernizar, ou seja, está tentando se digitalizar. E que acha que muitas vezes se digitalizar é colocar óculos, né, de realidade aumentada, que é fazer atividades utilizando cada vez mais máquinas, computadores e etc e tal, quando na verdade o nosso desafio é agregar valor. E na era digital, para que a gente possa agregar valor, é muito importante que a gente se ligue nesse tal de ROI aí. O ROI é uma métrica que faz com que a gente consiga entender aquilo que foi gasto para fazer um treinamento teve ou não teve impacto dentro da organização, ou seja, conseguiu fazer com que aquela empresa ganhasse mais dinheiro ou deixasse de ganhar dinheiro. É claro que é muito desafiador a gente conseguir mensurar o retorno do investimento, mas é importante que a gente entenda que toda ação de desenvolvimento ela tem que começar pelo fim. Ou seja, qual que é o resultado que a gente espera dessa ação, dessa solução de aprendizagem? A partir do momento em que eu tenho clareza do resultado que eu preciso alcançar, aí eu vou olhar para as pessoas e vou entender no âmbito das pessoas e não de processos, não de recursos, que comportamentos, se forem alterados, vão impactar nos resultados desejados.
E a partir daí é que a gente começa de fato a entender o que as pessoas precisam aprender para se comportar de forma diferente e que metodologia vai facilitar o aprendizado para que elas possam se comportar de forma diferente, para que elas possam gerar o resultado desejado. Então, assim, quando a gente fala em mensurar os retornos de treinamento e desenvolvimento, a gente está falando de um vespeiro, mas é um vespeiro que a gente vai ter que colocar a mão de vez em quando. Não significa que seja sempre, mas se a gente quer de fato mostrar o impacto daquilo que a gente faz, a gente em algum momento vai ter que mensurar. E a gente sabe que tem muitos desafios, né? E o Jack Phillips, que é um dos principais autores do tema ROI, ele trouxe na sua palestra três grandes desafios. Quais são eles? O primeiro desafio é coletar os dados, ou seja, a gente faz o treinamento, mas a gente às vezes não vai na área cliente para poder tentar entender qual foi o impacto gerado, ou seja, que dados que podem comprovar que aquilo que a gente fez gerou algum tipo de impacto e de resultado naquela área. O segundo ponto, que é o que a gente mais se apega, é isolar os efeitos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente é meio humilde demais na área de T&D e aí a gente fica assim, mas eu não posso dizer que foi só o treinamento. Se fosse o pessoal do marketing, simplesmente ia dizer o quê? Fomos nós, a gente fez uma campanha e a empresa vendeu um bocado. Ou seja, a gente precisa começar a entender que isolar os efeitos é importante, mas mostrar o quanto a gente tem relação com aquilo também é. E o terceiro desafio é como é que a gente converte a contribuição desse impacto em dinheiro. Então, por exemplo, digamos que você tenha feito um treinamento de liderança, cujo objetivo era diminuir o turnover por conta de pedidos de demissão, por problemas de feedback. Então, você fez um workshop de feedback, porque você acredita que um líder dando feedback melhor, ele vai conseguir reter mais a sua equipe e conseguir gerar mais engajamento e mais produtividade. Bem, o seu objetivo era diminuir o turnover. Então, o que você vai ter que olhar? Qual era o turnover antes do treinamento, qual era o turnover depois do treinamento e tentar converter essa diminuição de turnover em grana, ou seja, as 3 pessoas a menos que eu perdi no último ano geraram uma economia para a empresa de X% ou de tantos reais. E aí você vai fazer uma comparação entre aquilo que foi investido em grana para poder realizar aquela ação de desenvolvimento e aquilo que aquela ação de desenvolvimento retornou. Bem, o próprio Jack Phillips, que é o papa desse assunto, ele diz que a gente não tem que medir o ROI de todos os programas de treinamento, mas a gente tem que medir o ROI de alguns programas de treinamento para que a gente possa mostrar para as organizações o quanto a área de T&D agrega valor. Então, gente, na era digital, o ponto não é simplesmente usar EduPulses em toda a atividade para poder tornar ela mais dinâmica, não é colocar a realidade aumentada, não é simplesmente utilizar lá um holograma, ou seja, quando a gente fala em digitalização, a gente está falando muito mais em impacto, muito mais em como que cada peça de uma engrenagem consegue colaborar para que a empresa continue competitiva. E aí, ainda em relação a essa questão de retorno de investimento, é importante que a gente lembre que nós, da área de recursos humanos, temos uma responsabilidade muito grande em algo que é fundamental para toda organização, que é a criação da sua cultura. A área de marketing, quando faz qualquer ação para promover um produto ou para reforçar uma marca, ela sempre alega que está contribuindo para o branding da organização, que é como essa organização é vista pelo seu cliente. A área de RH devia fazer algo muito parecido. A gente deveria estar o tempo inteiro se esforçando para poder colaborar para a construção de uma cultura forte. E a gente deveria alardear os 4 cantos da organização que toda iniciativa nossa colabora para a construção de uma de uma cultura. Afinal de contas, como diria o Peter Drucker, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Nós, da área de RH, somos muito, mas muito responsáveis pela criação disso que a gente chama de alma. E que parece uma coisinha meio abraça-árvore, mas que não tem nada a ver com abraça-árvore. A gente está falando com força. É uma cultura que atrai os melhores profissionais, é uma cultura que expulsa excelentes profissionais, é uma cultura que faz com que a organização seja percebida como querida, desejada, que faz com que os profissionais entreguem de fato sua alma, né, e o seu melhor para as organizações. A cultura ela tem a capacidade de fazer com que a organização seja uma gigante, né, ou se torne um fracasso em pouquíssimo tempo. E a gente tem muita responsabilidade nesse processo. Numa era onde está tudo meio que de cabeça para baixo, a cultura precisa se transformar e ela precisa se tornar cada vez mais forte, engajando colaboradores e convidando-os a participar desse movimento de uma forma cada vez mais protagonista. Em todo esse processo de transformação digital, gente,
a área de RH, ela também mudou bastante, ela também está passando por uma série de transformações. Se a gente for pensar lá atrás, no momento em que o mundo do trabalho começou a se configurar, ou seja, pessoas começaram a se reunir para produzir coisas e gerar algum tipo de renda, a gente tinha uma cadeira de gestão de pessoas muito focada no autoritarismo. O grande lance do RH era extrair o máximo das pessoas, pagando, se possível, cada vez menos. Mas aí veio a lei trabalhista, né, e começou a colocar ordem na casa. E com a lei trabalhista, a área de RH ela passou a ser ocupada por profissionais com um perfil mais advogado, ou seja, pessoas que conseguiam compreender a lei e utilizá-la a favor das organizações. Com isso, as empresas começaram a gastar mais dinheiro com gente e precisaram passar por processos de reengenharia, ou seja, diminuição de quadro. E foi nesse momento que a área de RH foi ocupada por engenheiros. E nesse processo de reengenharia, muitas pessoas foram demitidas. Pessoas demitidas num mundo onde existe uma consolidação de leis trabalhistas significa o quê? Atuação forte de sindicato. Nesse momento, a área de RH foi ocupada por profissionais com perfil mais negocial. Mas enfim, conseguimos sobreviver também a essa era e a gente começou a andar um pouco mais no momento de calmaria. E foi nesse momento que a área de RH passou a ser ocupada por profissionais com um perfil mais administrador. Profissionais com capacidade de controlar, de dirigir, de monitorar, né, de planejar mais as coisas. Por quê? Porque numa organização com menos pessoas, com mais competitividade no mundo, o importante era que as pessoas conseguissem administrar o seu dia a dia, é, tentando fazer o máximo de coisas ao mesmo tempo e gerando produtividade. Isso fez com que as pessoas começassem a surtar. Aí surgiram os psicólogos dentro da área de RH. As pessoas começaram, de fato, a entrar numa piração, numa pilhação. E o Daniel Goleman, quando publicou o seu artigo Inteligência Emocional no New York Times, chamou a atenção para esse assunto e as áreas de recursos humanos de diversas organizações do mundo inteiro passaram a ser dirigidos por profissionais com formação em psicologia. Mas aí beleza, né? Os psicólogos continuam habitando o mundo do RH, os administradores também, os negociadores também, os engenheiros também. Cada organização acaba focando mais naquilo que faz sentido para o seu momento, mas de uma maneira geral a gente tem evoluído bastante no sentido de hoje, cada vez mais o RH entende que o seu papel não é só desenvolver liderança, mas é ser parte da liderança de uma organização e conseguir ajudar essa organização a mover-se diante de um cenário cada vez mais competitivo. Por isso que depois de uma era muito dominada pela questão da liderança, está acontecendo hoje uma era onde muito se fala da tal da educação, de como é que a gente consegue desenvolver pessoas, de como é que a gente consegue fazer com que as pessoas escolham aquilo que faz sentido para elas e com isso consigam produzir mais e de forma cada vez mais feliz. E a gente vê que o RH está cada vez mais permeado por pedagogos, né, por profissionais que conseguem entender de gestão de conhecimento. Hoje, a gente vive um momento nas organizações onde nunca antes na história deste país se falou tanto de uma palavrinha chamada propósito. Pois é, hoje as organizações, e principalmente as áreas de recursos humanos, estão extremamente focadas não só em criar um propósito para a organização, mas é muito mais de encontrar o propósito da organização, ou seja, para que a organização existe? Não é só por que a organização existe, mas para quê? Né? Qual que é o impacto que essa organização gera no mundo? É um propósito massivo, transformador, ou seja, impacta muita gente, transforma a vida de muitas pessoas, né? Tem um storytelling aí por trás desse propósito. E aí eu começo a perceber e vou começar a puxar a brasa para minha sardinha, afinal de contas eu sou uma vendedora, né? Que as áreas de recursos humanos e as pessoas de uma maneira geral, elas estão cada vez mais precisando desenvolver uma competência que é a tal da competência de vendas. A gente precisa cada vez mais influenciar as pessoas. A gente precisa cada vez mais fazer com que as pessoas promovam mudanças de comportamento, a gente precisa fazer com que as pessoas cada vez mais tenham clareza de quais crenças estão fortalecendo a sua atuação no mundo e quais estão impedindo, né, toda a sua potência. E por isso que eu digo que hoje o RH vive uma era onde o seu principal papel é de conseguir vender. Né? Vender não no sentido de manipular, mas vender no sentido de conseguir encontrar de fato quais são as características daquela organização que impactam a vida daquela pessoa. E venda, gente, de uma maneira geral, é isso. É você conseguir encontrar o produto certo para o cliente certo.
Para isso, a gente precisa conhecer muito de produto e muito de cliente. A mesma coisa acontece em relação ao RH. Precisa conhecer cada vez mais de negócios e precisa conhecer cada vez mais de gente, para que a gente consiga promover essa conexão. Todo esse processo, gente, de evolução da área de recursos humanos esbarra hoje numa era digital, né, num momento de transformação digital, onde o ser humano tem um papel cada vez mais fundamental. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente olha para essa linha do tempo, a gente está falando de um movimento de transformação que não é só transformação digital, mas a gente está falando de um mundo que está mudando numa velocidade exponencial e que se a gente quer que a mudança aconteça, a gente precisa ser a mudança. Então nós, da área de recursos humanos, precisamos entender o quanto nosso papel é fundamental para agregar valor às organizações, para colaborar para a construção de uma cultura forte, para que a gente possa atrair os melhores profissionais, para que a gente possa fazer com que esses profissionais se sintam engajados o suficiente para doarem o seu melhor, para que as organizações tenham a capacidade de impactar o mundo de uma forma cada vez mais positiva. Tecnologia é meio, quem opera a tecnologia, quem entrega para a tecnologia os guides, quem consegue formatar, quem parametriza tudo isso é um ser humano. E esse ser humano ele precisa estar cada vez melhor na sua essência. E acho que foi por isso, inclusive, que eu fiquei tão impactada com as palestras, tanto do final, que foi do Eric Whitaker, né, quanto da Oprah Winfrey, porque eles falaram de uma coisa que está muito relacionada a algo que eu acredito bastante, que é a importância de a gente conseguir ampliar a consciência das pessoas. Quando a gente está falando de ampliação da consciência, a gente está falando de uma coisa que é muito profunda e que é muito humana. Consciência só o ser humano tem. E eu, por exemplo, durante muito tempo acreditei que qualquer mudança necessária na vida de alguém, ela só acontecia a partir do momento em que a pessoa se sentisse incomodada. Depois da ATD, principalmente depois da palestra do Charles Duhigg, que é o autor daquele livro que todo mundo já deve ter ouvido falar, chamado O Poder do Hábito, eu ressignifiquei essa minha percepção sobre o mundo. O que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo eu achava que as mudanças aconteciam a partir de um incômodo, ou seja, estamos incomodados com algo, analisamos possibilidades de promover mudanças, tomamos uma decisão dentro das possibilidades que a gente conseguiu enxergar, comunicamos essa decisão, implementamos essa decisão e convivemos com o resultado. Hoje, eu estou cada vez mais convencida de que uma mudança acontece a partir do momento em que nós temos consciência do impacto que nós temos no mundo. Já quando eu entendo que aquilo que eu faço gera impacto na minha vida, nos meus resultados, aí sim eu começo a querer promover mudanças nas coisas que me incomodam. Se não, e assim, vocês devem conhecer aquelas pessoas que são os eternos incomodados, né? Que são pessoas que vivem reclamando da vida, que vivem reclamando do mundo, mas que não conseguem compreender o quanto a gente consegue fazer a diferença na organização, o quanto a gente consegue fazer a diferença na nossa própria vida e o quanto a gente consegue fazer a diferença na vida de outras pessoas. Que o ponto de partida para qualquer mudança é assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, ou seja, entender o quanto a gente é protagonista nesse processo. E para isso a gente precisa ampliar a nossa consciência. E eu estou falando de gente, estou falando de mudança, mas eu quero conectar isso com RH e com transformação digital. Por quê? Porque o RH há muito tempo está incomodado. O RH há muito tempo fala em ser estratégico. O RH há muito tempo se sente patinho feio. Mas a questão é, o que a gente de fato está fazendo para promover as mudanças que a gente acha que são importantes dentro de uma organização? Que coragem é essa que está faltando para uma área tão importante assumir as rédeas daquilo que ela faz e do impacto que ela causa? Eu ainda vejo muitas áreas de RH atuando como verdadeiras tiradoras de pedido. Parecem umas baratas tontas às vezes, né, que recebem demandas de várias áreas e ficam batendo cabeça para poder tentar entregar aquilo que o cliente quer. O nosso desafio não é entregar o que o nosso cliente interno quer, é entregar aquilo que o nosso cliente interno precisa. Mas para isso a gente precisa entender não só de gente e entender cada vez mais de negócios. Então o nosso desafio é, enquanto área, ampliar a nossa consciência, entendendo o quão impactante é a atuação da nossa área nos resultados organizacionais e buscar as ferramentas e instrumentos que a gente vive querendo dar para as outras pessoas. Eu sei que a provocação é grande, mas é uma reflexão que eu acho que ela é muito importante para a gente que atua numa área que não é só pessoas, né? As pessoas ainda olham para o RH como, ai, que área fofa, né? A área que gosta de gente, ai, porque RH é humano.
né? Não posso falar um palavrão aqui no vídeo, mas vocês compreenderam agora pela minha expressão que eu quis dizer com isso, né? Gente, nós somos uma área que precisa entender de gente, que precisa entender de negócios, que precisa fazer com que as pessoas entreguem o seu melhor, não só para que elas não surtem, mas para que elas sejam felizes por meio daquilo que elas fazem. E a gente precisa fazer com que aquilo que as pessoas fazem impacte nas organizações, porque as organizações geram impacto no mundo. E é por isso que eu vou terminar aqui esse meu vídeo apresentação com duas mensagens chaves. A primeira é: entenda que o porquê você chegou aqui é muito importante. Olhar para trás, entender aquilo que te motivou a querer ser de RH, a querer desenvolver pessoas, né, a trabalhar nessa área de gente é fundamental. Mas tão importante quanto o porquê é o para quê. É para que você está aqui. Que contribuição efetivamente você dá para o mundo à sua volta. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria que vocês tivessem a partir desse vídeo. E a segunda reflexão é, na verdade, uma pergunta que eu quero deixar para vocês e que eu fui muito provocada a partir da palestra da Oprah Winfrey lá na TD. Né? Ela trouxe muito essa questão da plenitude, da gente ter a capacidade de ser quem a gente quer ser, de ser aquilo que a gente veio ao mundo para ser. Afinal de contas, na era digital, o grande diferencial, de fato, é o ser humano. Mas a gente só vai passar a ser quem a gente precisa ser, quem a gente quer ser, a partir do momento em que a gente reconhecer quem a gente é. Então, a pergunta que eu queria deixar para vocês aqui, no final dessa apresentação, é a seguinte: a gente faz o que a gente faz porque é a melhor maneira de fazer, ou a gente faz o que a gente faz porque a gente não sabe como fazer de forma diferente? Bem, essa é uma pergunta que eu deixo para vocês, para que no momento onde informação não é mais poder, mas informação é uma questão de querer, no momento onde na palma da mão a gente tem o mundo, está cada vez mais dependendo de nós nos tornarmos aquilo que a gente veio ao mundo para ser e impactar aquilo que a gente veio ao mundo para impactar. Então a gente precisa de fato entender que nós somos responsáveis por esse processo e que no momento de transformação digital, no momento de era digital, de machine learning, de plataforma digital, a gente não é mais um mecanismo, a gente não é algo substituível, a gente é o diferencial desse troço todo aí. E que cabe a cada um de nós fazer hoje aquilo que a gente quer colher no dia de amanhã. Na era digital, o grande diferencial é o ser humano. Esses foram alguns insights que eu tive a partir da TD e que estão me fazendo pensar até hoje e que eu espero que a partir dessa apresentação que eu fiz aqui faça com que vocês também repensem a maneira de encarar a vida, a maneira de encarar o mundo e a maneira de impactar o mundo do trabalho. Isaac, super obrigado pelo convite. Galera do Ceará, ó, tamo junto e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar figurinhas. Aguardo vocês nas redes sociais e que a gente possa em algum momento desvirtualizar essa relação e torná-la cada vez mais real, ela cada vez mais presencial. Beijo, gente. Bom evento para vocês. Tchau.